Graça e paz, querido, tudo bem? Eu quero aproveitar esse momento para a gente pensar um pouquinho no que a palavra fala. Eu separei um texto aqui em Gênesis, capítulo 17, versículo 1. A palavra diz assim: Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Tem uma versão que fala ser homem e ser perfeito, mas aqui fala anda na minha presença e ser perfeito. Abraão, ele teve uma jornada com Deus, uma jornada muito específica. E nessa caminhada que ele teve com o Senhor, Deus foi se revelando, se pronunciando a ele de maneira muito particular. E ele começou a viver desafios, começaram a se tornar frequentes e comuns. Esse Deus que se revelou a ele, ainda ali em Ur, na Caldeia, naquela região da Mesopotâmia, um Deus que não tinha face, não tinha forma, porque não tinha imagem deles, mas era um Deus que se comunicava diferente dos demais. Abraão ouve a voz e ele segue aquilo que a voz lhe deu como orientação. E com o tempo passando, eles foram se relacionando e ele foi entendendo, descobrindo quem era o Senhor. A Bíblia diz que houveram momentos em que, tão específicos da relação deles, em que, por exemplo, o Senhor um dia se apresenta a Abraão, a palavra diz que ele está na tenda com Abraão e o texto fala que o Senhor o conduz para fora da tenda e manda ele olhar para o céu, para poder ter um vislumbre do que era o cumprimento daquela promessa. E aqui no capítulo 17, Abraão estava com a idade de 99 anos. A perspectiva que Abraão teve foi que Deus, na verdade, esperou um tempo muito longo para cumprir a sua promessa. Ele tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa, quando ele chegou em Canaã. Quando ele tinha 86 anos, nasce Ismael. Ele espera daí um período de aproximadamente 13 anos, um percurso longo, até cumprir a palavra de Deus do filho prometido que ele teria com Sarai, sua esposa, e seria gerado dela, daquela que é estéril. E aqui o texto fala que, segundo a perspectiva bíblica, essa foi a 4ª vez que Deus apareceu para Abraão. A gente tem a descrição, a primeira vez lá em Gênesis 12, versículo 7, depois ele aparece novamente e está descrito em Gênesis 13, a 3ª vez já no capítulo 15, e aqui no capítulo 17 ele aparece pela 4ª vez. Há uma 5ª vez em que o Senhor se pronuncia a Abraão, mas isso aí está lá no capítulo 18. Mas ele se mostra, ele diz que é o Senhor Todo-Poderoso, é o Shaddai. Ele se revela assim para Abraão, como aquele que é o guardião, aquele que protege, aquele que tem poder, aquele que é grande. E ele começa a se mostrar, né? A Bíblia nos ensina que ele vai se revelando a Abraão. Nesse período de anos, Abraão vai conhecendo, a sua fé vai sendo fortalecida, vai sendo fortificada, as suas convicções vão sendo apuradas, ele vai tendo certeza de quem é Deus, o que ele faz, como ele faz, da maneira que ele faz, e ele não tem dúvida, por isso que ele continua a jornada. Por isso que ele continua a caminhada, por isso que ele não retrocede. Jesus disse que ele não tinha prazer na alma daquele que retrocedia. E ele ainda dá uma dica interessante, aquele que põe a mão no arado, né? Pega o arado ali, ele não pode olhar para trás. Ele tem que continuar olhando para esse Jesus, autor e consumador da sua fé, até chegar lá onde Deus determinou como promessa. E então o Senhor se apresenta e ele exorta Abraão de uma maneira muito particular. Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Não sai, não desvia, não se afasta, não se dê por vencido, não considere as circunstâncias.
anda na minha presença, exatamente na minha presença. É ali que você tem que estar e permanece da maneira como você está. Seja perfeito na sua conduta, irrepreensível. A palavra mostra pra gente, tempos atrás, na palavra Enoque andando com Deus. E a caminhada de Enoque com Deus foi algo tão intenso que Deus mudou a história dele. Ele não viveu um processo que todo ser humano vai viver, que é a morte. E a vida dele foi abreviada pela qualidade da relação que ele tinha com o Senhor, pela profundidade da relação que ele tinha com o Senhor. Então, andar na presença do Senhor é algo que se faz necessário para todo cristão. E agora Abraão estava sendo ordenado por Deus para andar com o Senhor e ter o mesmo caráter irretocável, irrepreensível que Enoque teve. Ele já era velho, alguém pode falar assim, não, mas ele já tinha a estrutura dele formada assim. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser lapidados, tratados. A palavra diz que ele tem nos afinado, como ele afina a prata, como ele refina o ouro. Ele tem nos melhorado a cada dia, ele vai tirando aquilo que aresta, aquilo que é ponta, aquilo que é sujeira, aquilo que não deixa a luz de Cristo brilhar em nós, porque ele jogou luz nas nossas trevas e mudou a nossa condição, a nossa realidade, tudo isso foi e tem sido alterado, porque Deus, ele vai trabalhando com o ser humano. Ele disse para que Abraão permanecesse assim, irrepreensível. Abraão tinha que manter a vida dele num padrão de qualidade cada vez mais excelente. Conduzir sua vida como exemplo de amor. A palavra diz que nós viveríamos e já estamos vivendo um tempo em que o amor de muitos esfriou. Não esfriaria, né? Ou vai esfriar, já esfriou. A falta de tolerância, de misericórdia, a falta de cuidado, né? Pouco importa. Você anda no trânsito, as pessoas cortam, às vezes você não dá passagem, a pessoa te ultrapassa, ela faz questão de dar um fim no seu carro para te dar um susto, entendeu? Para te pressionar. Não tem misericórdia. Se você perdeu o emprego, problema dele, não tem nada a ver com isso. Se a dor, eu acho isso interessante, às vezes a gente vê o outro em sofrimento e não se incomoda, não dói, não tem a compaixão de se colocar, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Não, todo mundo morre. Eu uma vez presenciei uma cena dessa, uma pessoa, fui fazer uma visita para uma pessoa que tinha perdido o cônjuge e uma pessoa da parentela dessa pessoa que ficou viúva chegou e falou assim, não, você é besteira, vai passar, fique chorando não, como se fosse fácil você deixar de chorar por uma dor. Eu achei aquilo fantástico. Anos depois, aquela pessoa que deu aquele apoio passou pela mesma experiência. E eu vou te contar que eu acho que eu pequei gravemente, porque eu encontrei com essa pessoa e ela estava num desespero, não se comparava com a parente dela que perdeu o cônjuge. Aí eu falei, não chora não dói não. Lembra que você falou pra outra? Não dói não. Aí a pessoa ficou sem graça, engoliu o choro. Falei assim, nossa, mas você é ruim. A gente muitas vezes sofre o dano pela nossa ignorância, porque não executa a palavra. O Senhor Jesus repreendeu duramente os fariseus. Vocês cumprem algumas coisas e não cumprem as principais. Vocês fazem para que todo mundo veja a ação de vocês, mas vocês não exercem a partir de dentro. Por isso que Jesus chamou eles de sepulcro caiado. Túmulo, bem pintadinho, mas que só tem morte dentro. Ele tinha que ser exemplo da justiça. Olha, a Bíblia diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Deus muitas vezes abranda aquilo que era para ser pesado, mas o trono dele, ele é fundamentado na justiça. E às vezes a gente não quer usar de justiça com o outro. Eu conheço muita gente crente que tem um trabalhador na sua casa, um trabalhador doméstico, mas trata aquela pessoa como semi-escrava. Se possível, não deixava nem liberar para descansar no domingo, porque não quer lavar louça. Mas eu trabalho a semana toda, eu não vou lavar louça, né?
e trata. Já vi gente fazer isso na hora de servir alguém, né? Pega o resto dos pratos e bota ali para alguém comer resto. Você gosta de resto? Eu não gosto. Por que a gente faz isso com os outros? A gente aplica uma sentença violenta demais. Recentemente eu vi a biografia de um industrial da indústria automobilística e ele queria que um dos filhos, né, o único filho homem que ele tinha, fosse herdeiro e trabalhasse. E o moço não tinha o perfil dele. E de tanto ele ser injusto, intransigente com o filho, aquele rapaz, a rejeição empurrou aquele rapaz para as drogas. E ele começou a usar a heroína na época da faculdade, foi uma situação degradante. E mesmo já homem adulto, de meia idade, o pai não respeitava. E no último momento que eles estiveram juntos, né, aquele pai, ele era injusto em tudo, nas ações, ele humilhava. E ele atacou o filho diante de muita gente. 3 dias depois, o rapaz se joga de uma altura de 1000 metros. Coisa pavorosa. O pai não deu conta. A culpa foi grande demais, porque ele viu que ele tinha responsabilidade. Ele definhou no prazo de meses e morreu. Ele tinha algumas doenças, algumas comorbidades, mas aquilo ali foi agravado pela dor da culpa, porque ele foi injusto com o próprio filho. E a família foi se degradando. Ele morreu, tempo depois a esposa morreu. Ele falou para Abraão ser exemplo de justiça, de integridade. Abraão quando ele vai agir, quando ele vai resgatar o sobrinho Ló, ele podia muito bem agir com intransigência com o sobrinho, mas ele foi lá e usou de misericórdia. Ele resgatou. Ele agiu com misericórdia, com amor, com justiça. E o Senhor também falou para Abraão para que ele fosse o exemplo na fidelidade. Querido, fidelidade é um princípio de caráter. Tem muita gente que sobe no altar, faz um compromisso público, mas sem ter a noção, por exemplo, que não é só público, é diante do Senhor. E a Bíblia diz que aquele que faz voto, compromisso com Deus diante do Senhor, faça e cumpra. Porque se não cumprir, Deus não se agrada de gente tola, de gente idiota, que faz e não cumpre. O texto diz que ele mesmo vai lá e destrói as obras dessa pessoa. Eclesiastes fala sobre isso. Tem gente que é infiel nas palavras. Fala assim, aqui vira as costas é não. É infiel nos relacionamentos. É infiel na sua conduta cristã. É infiel, é leve trás. Não honra o benefício que recebeu. Não honra a família que tem. É indigno. E o Senhor disse a Abraão, ser também exemplo na fidelidade. Abraão foi firme diante do Senhor até o seu último dia. Isso, para Deus, implica em ser íntegro, reto e incorruptível. Ser inteiro, íntegro é ser inteiro. É não ser defraudado, não ter falta, falha. Você é diante do Senhor, como você é diante das pessoas, como você é diante do seu cônjuge, íntegro, inteiro. Tem gente que tem a conduta de Judas. Todo mundo critica Judas porque ele vendeu Jesus. O vender Jesus foi uma ação secundária, foi um desdobramento de uma distorção do caráter dele. Ele não era transparente. Ele dissimulava. Deus não suporta gente assim. Ele diz, seja reto, coerente. Vai do início ao fim, da mesma maneira. Não se desvie, né? Ande em retidão. Isso o Senhor requeriu de Abraão e Ele tem requerido de nós também. E seja incorruptível, não se venda, não se deixe corromper. Às vezes eu assisto, já falei isso em outro momento, até com a igreja, eu de vez em quando assisto alguns programas na TV a cabo por pura curiosidade. E assisto alguns que têm a ver com comportamentos compulsivos, de acúmulo de coisas, de comer excessivamente, de vício em sexo. E as pessoas, quando elas estão no momento da dita necessidade,
eles se tornam agressivos. Quando você chega na casa de um acumulador e tenta tirar as coisas dele, ele quer avançar em você. Aquilo mexe com a estrutura dele. Quando você impede uma pessoa que é viciada em sexo de fazer aquilo, ele fica agressivo. Uma pessoa que come, nossa, é uma coisa horrorosa. Fica violento, agressivo, não pesa as palavras. E às vezes tá tão ferida a coisa, tá tão corrompido, tá tão contaminado que a pessoa nem percebe. E o Senhor falou para Abraão, seja incorruptível. A Bíblia diz que a gente tem que tomar cuidado com a concupiscência dos olhos, com aquilo que seduz através da visão, com a concupiscência da carne, com aquilo que seduz, que corrompe a nossa carne, a nossa natureza, com a soberba da vida desse tempo. E o Senhor chama a atenção para a gente não ficar refém, porque se a gente cai nesse laço, querido, é tão difícil de tornar atrás. Porque o vício governa, porque aquele que a gente alimenta governa. Deus, quando falou para Abraão, anda na minha presença, Abraão. Permanece no caminho, na vereda que eu te coloquei. Ela é estreita, a porta é estreita, mas é um lugar garantido. Anda na minha presença, ouve o que eu tenho para te dizer. Ouve a minha palavra, obedece a minha palavra, me obedeça, se relacione comigo. E diante de tudo isso, aprenda o estilo de vida e permaneça nessa condição. Seja perfeito. E é para isso que o Senhor nos tem chamado. Às vezes a gente quer chorar o leite derramado. Tantas benesses que nós temos, tantos benefícios, a gente nem valoriza. Mas quando o seu direito é ameaçado, quando a sua liberdade é ameaçada, a gente se lembra da importância. A gente se lembra do valor. Às vezes despreza a mãe, despreza o pai, não está nem aí. Mas no dia que morre, é uma falta, é um desejo de ouvir a voz, é um desejo de estar perto. E a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem a oportunidade. E o Senhor diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. A oportunidade agora, irmãos. Eu tenho ouvido pessoas reclamando porque não pode ir à igreja. Mas muitos nem iam. Deixavam de ir por qualquer coisa, porque estava cansado, com dor muscular, porque pegou um trânsito, porque chegou tarde, porque mora longe, né? Aí agora que não pode... Ai, eu queria estar na igreja. Uai, será que quando a gente voltar, essa vontade, essa motivação vai permanecer? Ou a gente vai voltar àquele ritmo de antes? Anda na minha presença, como eu tenho requerido de ti. Seja perfeito na sua conduta, no seu proceder. Continua. Nós temos de ser firmes, de a palavra, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor. Gente, isso é tremendo. Firme e inabalável. Alicerçado na rocha. Os pés lá em cima. Como uma parábola que Jesus contou, né? Daquele que se alimenta da palavra. Casa construída na rocha. Firmes, abundantes, não tem que ter limite. Às vezes a gente acha que faz muito, mas quase nunca reconhece que faz pouco. Tem que ser firme, tem que ser constante, não pode perder o ritmo, não pode tropeçar em nada. O autor de Hebreus diz que tem uma nuvem de testemunhas cercando a gente. E a gente não pode se embaraçar com nada, tropeçar, ficar emaranhado com nada, com circunstâncias, com pessoas, com sentimentos, com situações, com etapas da vida. Firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sempre, não ativista, mas fazendo um pouco mais, mas fazendo com qualidade, fazendo com excelência, honrando a Deus, tendo uma vida diante do Senhor de quebrantamento, de oração, de jejum, de leitura da palavra, de comunhão, de reconhecimento, e muitas vezes tendo a coragem de pedir a Deus para que mostre aquilo que deve ser tratado, porque tem gente que passa a vida toda no Evangelho, vai até ser salvo, mas é intratável. É duro, é arrogante, é soberbo, pesado de língua, é incrédulo, né? O coração enrijecido. A gente não pode passar por essa vida sem se deixar ser trabalhado. É melhor ser trabalhado porque a gente tem paz. É melhor ser trabalhado porque a gente vive melhor os processos. A coisa fica com gosto melhor. E Deus é quem dá gosto, cores, aromas na nossa vida. E essa pode ser a nossa grande oportunidade, querida,
de refletir. Quando a palavra diz para a gente poder meditar. Meditar não é só ler, mas é ruminar, refletir, pensar, repensar naquilo que está sendo dito. E entender com tudo isso que tem que haver um ensinamento que deve ser absorvido ali, tem que ser buscado, entendido. Deus tem mais para o seu povo. E ele disse, o meu povo tem perecido porque lhe falta o conhecimento. Porque não tem acesso à informação? Não, é porque a gente às vezes não quer. Investir tempo, passar um tempo com o Senhor. Muitos de nós não ouvem a voz de Deus, porque a gente só fala, a gente não deixa Ele falar. Quantas vezes no nosso momento de devocional a gente fala, Deus, eu vou ficar em silêncio para ouvir sua voz. E Deus fala. Fala e fala muito, e quer falar com você. E quer que você ande na presença dEle, seja perfeito, seja firme, constante e abundante, e não duvide do amor dEle para com você. Permaneça firme, aproveite o tempo que você tem para investir um pouco mais na qualidade da sua vida espiritual, na sua relação com Deus. Experimente uma alegria que você ainda pode não ter vivido, de estar sós com o Senhor. Eu tenho certeza que você não vai nunca mais querer sair desse lugar. O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a alegria de permanecer firmes na presença dEle em todo o tempo. Deus te abençoe.